nosso estudo desta noite. E como iniciamos, semana passada, nós começamos um novo livro, um novo conteúdo que nós estudaremos aqui, que é dividido em 3 partes, fé, esperança e amor. E nós começaremos a ver esse primeiro bloco de perguntas e respostas que estão relacionados à questão da fé. Como mencionei, o conteúdo do livro, ele é como se são perguntas e respostas, é uma espécie de catecismo bem simples. São 58 perguntas com respostas e então há uma breve explanação ou explicação das respostas. Semana passada nós demos início à nossa caminhada e nós começamos a estudar, antes de começarmos a estudar sobre a beleza da fé, sobre o que é fé, nós primeiro entramos no conteúdo estudando acerca da incredulidade. Nós vimos que a incredulidade é o pior pecado e o primeiro pecado. E é algo realmente muito grave. A incredulidade é algo terrível. A incredulidade é algo que se expressa dentro da igreja e fora da igreja em vários aspectos. E a incredulidade seria aquela que vai dar origem a muitos outros pecados. Mas então, depois de entendermos a miséria que é a incredulidade, nós hoje vamos começar a pensar acerca da fé, realmente. E a pergunta 2 seria: o que é fé salvadora? O que é fé salvadora? E a resposta apresentada pelo autor do livro é a seguinte: a fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel, em Cristo, e a serenidade decorrente da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. Mais uma vez, o que é fé salvadora? A resposta: a fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel, em Cristo, e a serenidade decorrente da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. Então, esta seria uma resposta que ele vai dar, e então ele começa tratando dizendo o seguinte: esta pergunta feita é uma pergunta que é por demais importante, mas trata-se também de uma pergunta que é praticamente impossível de ser respondida em apenas um aspecto. Então, é uma pergunta muito importante, uma pergunta realmente muito valiosa, mas uma pergunta que é muito difícil de você conseguir responder ela numa sentença e conseguir, então, envolver todos os aspectos do que seria, então, a fé. Quando nós realmente tentamos definir fé, parece que sempre ficamos a desejar na resposta. Parece que sempre fica faltando algo a mais que precisa ser dito acerca do que realmente é a fé. Mas mesmo que nós não consigamos falar, irmãos, com precisão em todos os sentidos, em tudo o que significa então a fé, sabemos que podemos falar o suficiente, como nos é revelado na própria Escritura Sagrada. E nós que vivemos pela fé, nós somos chamados a entender o que é fé, mas nunca conseguimos entender de forma plena o significado do que é fé. Até mesmo na prática. Em todos os sentidos eu me refiro. Nós somos aqueles que são chamados a viver pela fé, mas ainda que sejamos chamados a vivermos pela fé, ainda não conseguimos muitas vezes entender de forma plena o significado da fé. Mas nós iremos nos debruçar na Escritura e tentar entender o que é realmente então fé e o que isto envolve. Bom, quando nós pensamos acerca de fé, nós podemos pensar, se eu fui chamado para viver pela fé, o que significa então isto? Então nós poderíamos pensar que viver pela fé significa se colocar em um lugar onde nos tornamos duvidosos de nós mesmos e mais confiantes em Deus e em sua fidelidade.
Viver pela fé significa se colocar em um lugar onde nós desconfiamos e duvidamos de nós mesmos e somos cada vez mais confiantes em Deus e na fidelidade deste Deus que se revela a nós na Escritura Sagrada. Veja, então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, na Bíblia, quem demonstra ter fé, demonstra na vida que ela se encontra seguro e se revela também como alguém confiante em Deus. Essa é uma expressão de alguém que na Bíblia tem fé. Ela se encontra segura e confiante no seu próprio Senhor. Nós até cantamos isto, ou melhor, nós cantaríamos isso se cantássemos mais à frente desse Salmo 27. Mas no Salmo 27, verso de número 13, o salmista vai expressar a confiança dele. Salmo de número 27, verso de número 13, diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, trata-se de alguém seguro, alguém que confia no seu Deus e que acredita com plena certeza que ele haverá de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. E quando nós olhamos para isto muitas vezes nos confronta realmente, porque enquanto alguns expressam a fé firme e inabalável, na nossa caminhada nós vacilamos bastante. Mas quando nós olhamos para a Escritura, não somente essa ideia de fé é expressa aqui neste Salmo. Nós encontramos uma declaração muito explícita, sobre o que seria fé no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas antes de isto ter sido escrito, em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós olharemos para esse texto brevemente mais à frente. Os escritores do Antigo Testamento demonstraram a mesma ideia de fé. Veja, Hebreus capítulo 11, verso 1, nos diz o que é muito conhecido por nós, apresentando-nos uma definição de fé. Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas como mencionei, no Antigo Testamento, essa ideia de fé ela já é revelada. E um exemplo que é apresentado em um texto que é citado pelo autor do livro é Jó. Jó capítulo 19, versos 25 a 27. Essa ideia de fé, essa expectativa, ainda que ele não contemple tais coisas. O que é que diz Jó, capítulo 19, versos de número 25 até o verso de número 27. Jó, capítulo 19, versos 25 a 27, diz assim: Veja a fé de Jó, a certeza de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Interessante, essa fé de Jó. Ele tem certeza de que ele haverá de experimentar tal coisa. Como Jó poderia dizer essas palavras se ele não contasse, irmãos, com a garantia do que se espera e a prova do que não se vê? Ele experimenta realmente aquilo que é expresso com muita clareza em Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Sua fé é algo, então, muito especial. Trata-se de um dom do alto que ele recebe, mas é algo que o faz manter a esperança naquele que virá do alto. Ele recebe este dom gracioso de Deus e essa fé o faz manter a esperança no seu Senhor, que se manifestará, que se revelará. Isto é fé. Mas, veja, a fé, ela conduz o homem a viver de um modo nesta vida. Ou a fé, ela vai expurgar ou retirar do nosso coração algo que é contrário à ideia de fé. A fé nos conduz a viver em dependência.
É diferente de alguém que anda numa vida de autossuficiência. Veja, a pessoa que vive com segurança e possui uma convicção piedosa pelo fato de sua fé em Deus, na Escritura, essa pessoa piedosa, que deposita sua fé em Deus, ela é contrastada com o orgulhoso, com aquele que confia nele mesmo e é cheio de si. E isso é expresso em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Interessante, esse é o texto que eu vou expor domingo. Abacuque, capítulo 2, verso 4, quando é contrastada lá a questão do homem orgulhoso com aquele que é um homem ou pessoa de fé. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o homem de fé é contrastado com o orgulhoso, que confia nele mesmo, que pensa que é autossuficiente. Então, é dito que a autossuficiência e fé são inimigas, que não podem caminhar juntas. São contrastantes, são distintas, são caminhos diferentes realmente. E isso, a autossuficiência, então, é algo que milita contra alguém que realmente vive por fé. Ainda pensando acerca da fé, nós não podemos pensar que a fé seja algo que é um mero assentimento ou uma mera aceitação de verdades como reveladas na Escritura Sagrada. Envolve isto, mas não é uma simples aceitação ou um assentimento de verdades reveladas na Palavra de Deus. Porque o simples crer ou abraçar essas verdades, acreditando nelas como verdades reais, não é suficiente, não contempla tudo o que diz respeito à fé. Quando você olha, por exemplo, para Tiago, capítulo 2, verso de número 19, é dito que alguns lá creem. Mas quem são essas pessoas? Quem são esses seres? Tiago, capítulo 2, verso de número 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, a fé, ela não pode ser simplesmente uma aceitação das verdades e se limitar a isso. Um assentimento das verdades como reveladas na palavra e ficam por aí. A fé, ela vai além disto. A fé, ela vai apontar para um princípio. E este princípio envolve o que nós pensamos e o modo que nós agimos em relação a Deus, aquele que é o objeto da nossa fé, e em relação ao homem, no que diz respeito ao modo que nós nos relacionamos com aqueles que estão ao nosso redor. E veja, Deus, ele vai procurar realmente esse tipo de fé. É o tipo de fé que agrada a Ele. Uma confiança firme, ao mesmo tempo uma confiança inabalável, baseada numa confiança nele. Então é uma fé e confiança que andam então de mãos dadas. Fé e confiança andam assim, de mãos dadas. E tudo isto sendo uma fé depositada no próprio Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Então, isto é o que nós podemos pensar, não é? Dessa realidade. Quando eu falo de fé e confiança andando de mãos dadas, o salmista no Salmo 78, verso 22, vai falar sobre isto. Você pode anotar essa referência. Elas caminham juntas. Mas então, quando nós olhamos para o Novo Testamento agora, pensando um pouco acerca da fé, o Novo Testamento vai nos apresentar um conceito de muitos lados, ou multifacetado, sobre a questão da fé. Quando nós pensamos então sobre fé, a fé ela pode ser depositada em alguns lugares. Veja, a fé pessoal, ela pode ser depositada em doutrinas. Então, crermos em determinadas doutrinas. A fé pessoal, ela pode ser depositada em palavras pronunciadas, algo que nos foi dito. Podemos depositar fé nestas coisas. E nós podemos depositar fé também em pessoas. Pessoas que se nos revelam diante dos nossos olhos.
E isso acontece, nós lidamos com isso na nossa caminhada. Fé em doutrinas, fé em palavras pronunciadas, fé em pessoas, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento e quando Cristo, então, ele se revela de modo muito explícito na história da redenção, a fé que conduz o homem à salvação se torna o foco principal no Novo Testamento. A fé que conduz o homem à salvação se torna central. O assentimento de crença surge como um tema de clareza proeminente, então, na Escritura. Por exemplo, quando Jesus curou o filho doente de um oficial, ele disse: vai, teu filho viverá, do centurião. Por sua vez, o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Você pode encontrar isso em João capítulo 4, verso 50. Ele creu nas palavras de Cristo. Cristo diz: vai, o teu filho viverá. E então o homem respondeu, crendo na palavra que Jesus lhe dissera, e ele então vai embora. O oficial agiu além da concordância com a exortação de Jesus, ao confiar nele de imediato por conta da sua palavra. Mesmo antes de poder chegar em casa e mesmo antes de colocar os olhos no filho curado de maneira milagrosa. Antes de ele contemplar com os próprios olhos, então ele já tinha certeza que aquilo haveria de acontecer. Então, o autor vai dizer, como acabei de ler as próprias palavras dele, a fé do centurião é-nos apresentada como uma fé na habilidade e uma fé no poder de Cristo para curar. Ele estava convicto disso. E o próprio Senhor Jesus Cristo ficou admirado quando o centurião afirmou que apenas uma palavra curaria seu servo paralisado que não se encontrava ali. No outro texto, Mateus capítulo 8, do verso 5 até o verso 13, vai falar sobre isto. Ele afirmou, crendo apenas a palavra do Senhor, dita, curaria então o servo. Ele então teve uma fé no Deus que era capaz de fazer. Isso é um aspecto da fé revelada no Novo Testamento. Mas há no Novo Testamento um elemento soteriológico da fé, que está ligado à salvação do homem. E o Novo Testamento, então, fala sobre este elemento. Por exemplo, Paulo informou aos Tessalonicenses de que eram amados pelo Senhor. Por quê? Porque o Pai os escolhera para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Isso é o que nos diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. Mas, ainda que devamos crer na verdade, como nos é apresentada, o foco principal da nossa fé deve ser em uma pessoa, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo e na obra do próprio Senhor Jesus Cristo. Como vai dizer um puritano chamado Thomas Watson, ele vai dizer: a promessa é apenas um gabinete. Cristo é a joia nele recebida pela fé. Cristo é a coisa, então, mais importante, aquele que deve ser abraçado pela fé, que é um instrumento que abraça, então, as verdades como reveladas na Escritura e abraça o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos realmente colocar a nossa fé em Jesus. Porque Jesus, ele é aquele que, como diz Romanos, capítulo 3, verso 25, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue. Em Cristo, neste que se entregou como um sacrifício, experimentando ele a ira de Deus sobre si, ira esta que deveria cair sobre nós.
Nós devemos então colocar a nossa fé em Cristo, este que realmente experimentou isso no nosso lugar, esta ira que é revelada, por exemplo, em João capítulo 3, verso de número 18. João capítulo 3, verso de número 18, diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem é o unigênito Filho de Deus? Cristo. E realmente, irmãos, ele recebeu ele recebeu a ira de Deus antecipada no nosso lugar. Aquilo que os ímpios que não se renderão a Cristo experimentarão no dia do juízo, Cristo recebeu antecipadamente no nosso lugar. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Jesus, então, é, como diz Gálatas capítulo 3, verso 26, aquele que é realmente o fundamento da nossa fé. E isto, então, envolve salvação. É somente, então, através da fé que nós somos salvos, justificados, pois, mediante a fé, através da fé, que é um instrumento, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo, então, tem de estar nisto. Ele não pode ser retirado de diante dos nossos olhos. Não existe salvação se não for através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, este é um ponto central e é isto que nós proclamamos o tempo inteiro e nós estamos certos de que é somente assim que o homem, então, poderá encontrar a verdadeira salvação. E aqueles que creem em Cristo são aqueles que também crerão em Deus como objeto da sua fé. Em Deus o Pai, quando eu me refiro a Deus, estou falando de Deus o Pai, e também no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar até sobre isto, Cristo mesmo. O próprio Cristo falou em João, capítulo 14, verso 1. Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ainda em João, agora no capítulo 5, verso de número 24, Cristo diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem o enviou? Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, crer em Cristo envolve crer também em Deus o Pai. Pelo fato, então, de Deus atuar por meio de Cristo, pelo Espírito, crer em Jesus nos conduz a Deus. Crer em Jesus nos conduz a Deus. E confiar nele significa acreditar que ele enviou para nós o seu próprio Filho para nos salvar da condenação eterna. E negar a Cristo significa rejeitar o Pai e vice-versa. Como vai dizer, e você pode anotar e ler essa referência, João capítulo 10, do verso 22 até o verso de número 30. Negar a Cristo significa rejeitar o Pai e vice-versa. Mas então, irmãos, a fé, ela vai além desse aspecto também. Muitos pensam que a fé é apenas aquilo por meio do qual nós recebemos a salvação e recebemos a vida eterna. Mas nós precisamos nos lembrar de que a fé não se limita apenas à forma como um cristão inicia a sua vida em Cristo, mas também na forma como ele vive hoje a sua vida. Nós somos chamados a ter a fé em Cristo para a salvação, mas somos chamados a viver continuamente na fé. O princípio regulador da vida cristã é a fé em Deus, o Pai, e também no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, por causa daquilo que Cristo ele realizou por nós, dando-nos Deus a fé para crermos nas promessas e no seu próprio Filho, para a nossa salvação, uma vez que ele fez tudo isso por nós e nós o abraçamos como nosso Salvador, nada menos que um compromisso total
total com Ele será suficiente para o crente. Nós nos envolveremos 100% com o nosso Senhor. Nós viveremos comprometidos com Ele em tudo. Essa será a nossa caminhada, ainda que muitas vezes nós tropecemos. Porque, como falei no estudo anterior, e nós sabemos por experiência própria, a nossa fé é ainda muito misturada com incredulidade. Ainda há muita incredulidade e nós vacilamos, nós transgredimos a lei do Senhor, nós nos desviamos do propósito para o qual nós fomos criados, bem como redimidos pelo nosso próprio Deus. Mas ainda, irmãos, que a nossa fé, e nós entendemos, somos chamados a um compromisso total, mas a nossa fé fraca, muito frágil, ainda nos atrapalha nessa nossa caminhada, mas até mesmo a nossa fé mais fraca, ou até mesmo a fé manchada com o pecado, é uma fé que recebe Cristo completo e descansa nele. O ponto principal é aquele que é o objeto da nossa fé, é Cristo. Se a nossa fé é pequena ou grande, forte ou fraca, isso acontece e nós experimentamos na nossa vida, mas aquele que permanece inabalável é aquele que é o objeto da nossa fé. E até mesmo a fé fraca abraça um Cristo que é forte e grande e descansa também nesse Cristo. Nós podemos descansar. Mas, conscientes, irmãos, dessa fragilidade nossa, nós sempre seremos aqueles que vão orar sempre para que o Senhor faça morrer no nosso coração a incredulidade e clamaremos para que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, como é dito em Marcos capítulo 9, verso 24. Mas então, caminhando para o fim, quando nós olhamos para Hebreus, o texto que mencionei anteriormente, lá no início, e consideramos uma seção maior, Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o verso 12, verso 2, nós veremos lá que o que é Hebreus 11, verso 1, até o capítulo 12, verso 2, o que esse texto para o Novo Testamento, esse texto é para o Novo Testamento o que Gênesis capítulo 22 representa para o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 22, nós encontramos lá aquela passagem que vai tratar sobre Abraão e Isaac, onde é tratado geralmente envolvendo a questão de um homem de grande fé, que confiou então no seu Deus, que confiou então no seu próprio Senhor. E quando nós olhamos então para Hebreus, pensando também naquilo que foi feito pelo próprio Abrão no passado, em Gênesis capítulo 22, nós olhamos para Hebreus 11:1 e identificamos ali que no começo da passagem nós encontramos uma definição de fé. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E o conhecimento, então, ele é algo que nos é apresentado como essencial à fé. Por quê? O conhecimento de Deus é necessário porque é necessário crer na existência de Deus. Isso está vinculado à verdadeira fé. É isso que nos diz o verso 6 do texto de Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o conhecimento é essencial à fé, pois é necessário crer na existência de Deus. Essa fé, que ela também envolve algo, é uma fé que espera nas promessas divinas, assim como o próprio Abrão esperava. E nós também esperamos. Esperamos, então, uma recompensa. O Senhor é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Certamente. Isto é aquilo que nós esperamos do próprio Deus. O texto vai nos dizer, no verso 6 ainda, de Hebreus capítulo 11, que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então há uma recompensa para aqueles que buscam a Deus e que esperam nas promessas divinas.
Essa mesma fé é uma fé que também conduz o homem agora a uma vida de obediência. É isso que nos diz o verso 8º. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, irmãos. Então a fé, ela vai sempre envolver obediência. Obediência daquele que tem a genuína fé em Deus. Que deve ser então esse o nosso próprio caso. Uma fé que olha para o Deus que é invisível, mas que ainda assim crê nesse Deus que é invisível, que era invisível para o próprio Abrão nos seus dias e que é ainda assim invisível para nós, mas ainda assim nós depositamos nossa fé nele, como nos diz Hebreus capítulo 11, verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, a fé, ela olha para o Deus invisível. E a fé faz isto plenamente consciente da fidelidade deste Deus, que trata-se, então, de um Deus fiel, como diz o verso 11 do capítulo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então a fé envolve conhecimento de Deus, a fé ela envolve uma espera nas promessas divinas e uma real recompensa. A fé, ela sempre nos conduzirá a uma vida de obediência ao próprio Senhor, como evidenciada na vida do próprio Abrão. A fé, ela olha para o Deus que é invisível, mas crê então neste Senhor que é fiel. Então a fé genuína, ela possui um valor. E não é um valor, irmãos, por confiarmos em nós mesmos, mas é um valor por confiarmos em quem? Em Deus. Aqueles com fé, nós, muitas vezes, com fé forte ou fraca, no passado e em nossos dias, ainda foram salvos pelo Cordeiro Pascal, pois o objeto permanecia o mesmo. O objeto da fé sempre permaneceu o mesmo, tanto para os crentes fortes como para os crentes fracos. Mas o objeto, ele permanece inabalável e é a fé nele que salva o homem, independente da imensidão ou pequenez dessa fé. Então a virtude da fé no Novo Testamento consiste no apego a Deus, no Deus fiel e consiste também no descanso neste mesmo Deus. E esse Deus então vai demonstrar sua fidelidade por meio do Filho, em quem precisamos fixar os nossos olhos. Por quê? Porque ele é, como diz Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A fé, então, depositada neste, que é Cristo, aquele que o Pai enviou. Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé, então, ela nos leva a Deus, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, este é um conteúdo que nós nos debruçamos acerca da fé. Nós veremos muitos outros ainda relacionados à fé, com outras perguntas e respostas importantes para entendermos, mas saímos daqui certos de que a fé, ela envolve Deus, confiança plena em Deus, no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como objeto da nossa fé para a nossa salvação, mas não se limita a isso. A fé está ligada ao modo que nós vivemos. Nós somos aqueles que são chamados neste mundo a viver realmente pela fé, crendo no Deus
vivendo em obediência a Ele, abraçando-se às suas promessas, abraçando-se ao Deus que é invisível, mas que é fiel e que guia e sustenta o seu povo até aquele grande e glorioso dia. Este Senhor é aquele que deve e é digno de toda a confiança de nós que somos o seu povo. Amém. Vamos